haja o que houver, aconteça o que acontecer, o agente ele não deixa de agir conforme as palavras do César Roberto Bittencourt. Por outro lado, na culpa consciente, se ele realmente tem certeza que aquele resultado vai acontecer, o que ele faz? Ele renuncia, ele não pratica aquele ato. Mas, como eu já disse, é muito próximo os dois institutos, onde termina a culpa consciente e onde começa o dolo eventual. A característica, o que é necessário os senhores perceberem, é o consentimento. E para saber se houve consentimento, se houve concordância, é necessário ter elementos subjetivos. É quase que um exercício de entrar na cabeça do réu e verificar: aquele homem, ele renunciaria àquele ato ou ele continuaria fazendo? Essa é a diferença. Pois bem, senhores, a acusação tenta colocar esses elementos subjetivos que fazem com que o sujeito ele consentiria, alegando a velocidade excessiva. Pois bem, senhores, não existe nos autos do processo provas sobre a velocidade excessiva. Pelo laudo pericial, não foi possível verificar, tendo em vista que não houve frenagem. Ademais, senhores, a testemunha arrolada pela acusação, os senhores perceberam, ela não sabia se estava chovendo, se não estava chovendo. Como uma pessoa dessa estava no local dos fatos? Como uma pessoa dessa pode falar que o carro da outra pessoa estava vindo desgovernado? Eu fico por entender, principalmente porque o seu marido, o senhor Elcio, fala que não percebeu velocidade estranha. É no mínimo de se estranhar, senhores. Como o motorista não iria perceber e a mulher percebeu. Além do mais, senhores, todos os argumentos levantados pela acusação giram em torno dessa testemunha: carro desgovernado, tentativa de desviar antes do Cristo. No entanto, os senhores podem perceber que aquela testemunha, ela não estava no local dos fatos. Ela fala que 10 minutos antes havia bebido. E fala que bebeu no bar em Borborema. Em Borborema está a 72 quilômetros do local dos fatos. Os fatos, na verdade, ela bebeu em um outro bar na cidade de Nova Pauliceia. Portanto, se ela estivesse no local dos fatos, ela teria sabido que o local era aquele. Portanto, senhores, além disso, eles tentam colocar que o elemento subjetivo, o caracterizador deste consentimento, trata-se da embriaguez. Mas, senhores, o simples fato de beber significa que a pessoa consente, concorda com o resultado? Se os senhores falam que ele não consente pelo simples fato de beber 3 latinhas de cerveja, e aí é importante ressaltar: o exame clínico de embriaguez fica no sangue por até 12 horas. E o próprio laudo, a doutora esqueceu de ler partes fundamentais. Porque o laudo fala que a pessoa ela tinha plena atenção, ela tinha inteligência, ou seja, ela não tinha reflexo retardado. Aquele 1,7 miligramas por litro encontrado trata-se pelo tempo que tem o álcool no corpo, ou seja, o resultado não influenciou. Além do mais, senhores, o carro das vítimas o motorista da vítima, o outro carro da menina, ele havia bebido. Mas somente pelo fato de ele beber, significa que ele consentia com sua própria morte também? Significa que ele queria a morte de seu neto, a de seus familiares, que tanto foi falado pela acusação? Não estamos aqui, senhores, questionando a dor de uma família que tem, infelizmente, em decorrência de um acidente, a perda de membros familiares. Não é isso que estamos querendo colocar para os senhores. Portanto, senhores, não dá para a gente falar que a embriaguez influenciou o resultado. Além do mais, é importante a gente destacar que a embriaguez não é sinônimo de dolo eventual. Não é pelo simples fato de que a pessoa bebeu que ela assume o risco e consente, concorda com aquele resultado. É necessário ter outros elementos. E nos autos, senhores, não possui outros elementos além da embriaguez. Pois bem, senhores, é do mínimo de se esperar que, se o sujeito ele não consente com o resultado morte de um terceiro,
é no mínimo absurdo não levar em consideração o que o sujeito leva em consideração a sua própria vida. Falar que ele não consente com a vida de terceiro, até vai. Mas por qual motivo aquele senhor de 65 anos, sem nenhuma infração penal até hoje, sem nenhuma infração no trânsito, ele queria o resultado, ele consentiria com aquele resultado? Não pode pensar dessa forma, senhores. Portanto, o caso em concreto, ele trata-se de culpa consciente ou de dolo eventual. E aí eu quero deixar claro para os senhores, se os senhores até agora estão com dúvida, trata de dolo eventual, os senhores estão falando que ele consentiu com o resultado, além de assumir. Ele assumiu e consentiu com o resultado. Aquele homem tem elementos que ele tinha vontade de praticar aquele ato? Se os senhores falarem que não, é porque os senhores estão falando de culpa consciente. Além do mais, senhores, é importante ressaltar, se os senhores tiverem dúvida se trata de culpa consciente ou dolo eventual, os senhores devem optar pela culpa consciente, in dubio pro réu. E aí eu quero confessar algo para os senhores. O Ministério Público ficou em dúvida se tratava de dolo eventual e culpa consciente. A membro do Ministério Público, ela fala que no voto que ela leu para o relator, tratava-se de dolo eventual, mas ela esqueceu de ler o parágrafo de baixo. No parágrafo de baixo ele fala que não dá para afirmar que é em tese, que há no mínimo risco. E se eu não convencer os senhores, se eu não convencer a acusação de que trata-se de culpa consciente, na tréplica eu quero confessar algo para os senhores que também está nesse voto de decisão confirmatória de pronúncia. Portanto, senhores, não há que falar em culpa consciente, não há que falar em dolo eventual sem que não esteja presentes mais elementos subjetivos. E aí eu falo, havendo dúvidas, os senhores devem optar pela culpa consciente. Até então, senhores, eu não tratei ainda, porque pelo simples fato que eu já falei, já não serviria para caracterizar o dolo eventual, com todo respeito à opinião dos senhores. No entanto, além disso, além de já ficar, provavelmente os senhores devem estar optando neste momento pela culpa consciente. E nos piores casos, pela dúvida, e aí pro réu. Mas fora isso, senhores, o acidente ele só ocorreu porque este homem, com 31 anos de habilitação, confiando em sua habilidade enquanto motorista, confiando em sua perícia, ele tentou desviar de um animal para que não ocorresse o acidente. A acusação fala, mas se fosse desviar de um animal, era para ter frenagem na pista? Se fosse assim, para não bater também, haveria frenagem. Ademais, constata-se por evidências verificando os laudos que há tentativa de sair do animal e a tentativa de voltar para sua pista, tendo em vista que a invasão à pista contrária foi parcialmente e a batida ficou na lateral, o que nos leva a crer que ele tentou desviar em todo instante. Provavelmente da seguinte forma, ele tentou desviar do animal para não bater, aí percebeu que tratava-se de uma curva, ele tentou desviar, voltar para sua pista. Pois bem, senhores, a acusação fala que não havia testemunhas. Aí, gente, eu quero pedir desculpas para os senhores. Infelizmente, nós tentamos de todas as maneiras, mas não foi possível arrolar a capivara como testemunha. Não foi possível. Não foi possível também arrolar as árvores que ficam às margens daquela curva. Detalhes, senhoras e senhores, não havia acostamento. Por isso ele não desviou para o acostamento. Tratava-se de uma curva que há do outro lado. Pois bem, não sendo possível trazer a capivara e nem arrolar as árvores, senhores, e verificando que o local próximo ao acidente trata-se de um histórico de acidente envolvendo carros e animais, Rodolfo, isso não é bom. Esperar que de fato havia a capivara no local. Eu não fui boa que nem ele. Os senhores não podem querer que havia uma testemunha presencial em uma rodovia às 20 horas da noite, em uma rodovia em que é muito perigosa. Ixi, o meu foi um teatro. Não pode esperar isso. Como queria ter testemunha de que aquilo lá, de que ele tentou desviar de um animal?
infelizmente a gente tem que ir por evidências. E as evidências históricas mostram, inclusive pelos policiais que verificaram no momento da ocorrência. E já teve vários históricos de acidentes envolvendo animais. Além disso, na região há plantação de cana e há rios, locais propícios para que existam espécies de animais como a capivara. Pois bem, eu gostaria que agora os senhores se colocassem no lugar do réu. Se tratar de dolo eventual, os senhores estão equiparando aquele homem como uma pessoa que mata seus desafetos intestinos. Além disso, os senhores estão falando que ele consentiu com aquele resultado. Vocês estão falando que há evidências de elementos subjetivos. No entanto, se os senhores falarem, não podemos fazer isso, não há elementos subjetivos que demonstrem que aquele homem ele tenha consentido, que ele tenha vontade de praticar aquele resultado. E aí, neste momento, os senhores estão falando que trata-se de culpa consciente. Afinal, dolo ou culpa? Se um familiar do senhor, hoje, tendo em vista que crimes de trânsito são muito comuns, amanhã poderia ser um de nós sentado naquele banco de réus. E se fosse com o senhor, qual o tratamento que o senhor mereceria? Ser tratado como dolo eventual e aí se igualando a uma pessoa que mata outra, ou optando pela culpa consciente, de modo a dar um apenamento diferenciado, compatível com o ato que ele praticou? Pois bem, senhores, eu espero que eu tenha convencido com toda a humildade os senhores. Mas a defesa, como eu disse, ela confia no veredito dos senhores, porque esse corpo de jurados não poderia ter sido feito por pessoas mais bem preparadas e sensíveis para estar julgando aquele caso. Eu também, gente, eu acredito que eu convenci até o Ministério Público. E acredito que eles nem pedirão réplica. Posso estar enganado. Se eles estão enganados, é porque eles estão querendo saber o que há no relatório de decisão condenatória que podem apostar. Muito obrigado, senhores.